Olha, sua galinha, eu e a Mel. Olha lá, turminha, vamos esperar as pessoas entrarem no ao vivo. Olha, estamos informando os seus seguidores. Olha, Dulcineia, você tá bem? Ó, Dulcineia, você entrou, a Mel ficou. Falou, olha, tá chegando gente aqui em casa. Pra quem não conhece essa Mel, olha, ela é uma York de 5 meses. Tudo bem, Elizabeth? Como é que você está? Tudo bem? Olha, Silvana. A Silvana ela é oriental. Hayashi, como é que vocês estão? Quem de vocês aí assistiu a nossa segunda live do Desafio Melasma, que foi sensacional, né? Foi densa. A gente pesquisou bastante para poder trazer os ativos mais importantes e mais legais para vocês aqui, viu? Doutora Patrícia, que vai ser a nossa convidada do dia, da noite, aliás. Ela já está online, logo logo vou chamar, só esperar as pessoas entrando. Hoje me posicionei até de maneira diferente. Estou no chão da sala da minha casa para receber todo mundo aqui, sabe? Na quarentena, todo mundo sentar. E aliás, hoje em São Paulo tá um frio, um frio. O que vocês acharam da aula de ontem? Olha, a Luziette gostou, a Marci gostou bastante, a Mari está amando. Vocês sabem que tem um lag, né? Vocês mandam a mensagem e demora um pouquinho para chegar para mim. Aí eu leio para vocês, parece que eu tô atrasado, né? A Val falou que foi maravilhosa. Vocês estão recebendo material de apoio lá no Telegram? É muito bom, né? O material de apoio que a equipe realiza é sensacional também. A gente está tendo muitos elogios, as pessoas estão achando muito bom. Aí a Iranete, falou que ela gostou, mas ela se frustrou. Por que você se frustrou? Talvez porque você estiver se fazendo errado, tratando o seu melasma errado, não é isso? Então não pode. Agora você vai tratar certo. Hoje eu fiz uma coisa que não podia para quem tem melasma. Ainda bem que eu não tenho, né? Mas eu tomei banho quente porque São Paulo tá muito frio. E aí eu tomei banho quente. E aí o que acontece? O banho quente pode gerar calor e piorar o melasma, entendeu? Então por isso que eu evitei, né? Tomar banho quente. A gente evita, mas eu evito por causa do couro cabeludo, porque acaba machucando meu couro cabeludo. Mas o banho quente é ruim, né? Olha, quero pedir dois favores para vocês. Primeiro, se vocês quiserem me fazer pergunta, quero que vocês mandem aqui no ponto de interrogação, que eu vou ler algumas agora. E por favor, olha, a gente está com 2.000 pessoas aqui que estão chegando com a gente. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem a compartilhar a live com pessoas que vocês sabem que se interessam por pele, estética ou porque também ou tem melasma. Então, para você compartilhar, eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir aqui, ó. É clicar no aviãozinho, quando você clica aqui, abre uma lista. Essa lista aparece todos os seus contatos mais frequentes. É só você enviar. Você envia a live para eles. Isso é bom porque aumenta a nossa replicação aqui no Instagram e as pessoas ficam mais interessadas, né? Olha, vou fazer algumas perguntas. Vou fazer perguntas, não, vou responder algumas perguntas. O tema hoje vai ser o seguinte: a gente vai revisar um pouquinho sobre o que a gente deve evitar no melasma, a gente já falou isso. Não fiquem desanimados, porque vocês aprendendo, no final, vocês vão conseguir controlar de uma forma muito melhor, entendeu? E a gente vai falar sobre os fotoprotetores orais. Eu acredito muito na suplementação oral para o melasma. Olha, eu vou falar para vocês, eu acho que a suplementação oral correta, ela é tão ou mais importante do que o creme. Porque a gente sabe que o melasma, ele tem aquele componente anti-inflamatório, ele tem um componente oxidante, ele tem um componente de deixar a pele sensível a vários estímulos, ele tem um componente hormonal. Então tudo isso, a gente tomando alguma coisa, você tem um efeito de dentro para fora, entendeu? Vou responder algumas perguntinhas aqui, daqui a pouquinho eu já chamo a doutora Patrícia pra gente falar. Inclusive ela vai explicar pra gente como a gente se bronzeia frente ao sol, tá? Então vamos lá, ó. Olha,
A Nalva me perguntou o seguinte: é indicado o CO2 para melasma? Nalva, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? A gente vai ter uma live sobre tratamentos em clínica para melasma. Mas pelo que você aprendeu aqui, você acha que é para usar ou não? O CO2 é um laser agressivo e ele é um laser que acaba inflamando mais a pele. Se você tem um componente inflamatório importante, jogar algo que inflame mais pode a curto prazo melhorar, mas a médio prazo pode piorar. Entendeu? Então a gente não recomenda o CO2 para melasma. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos ver aqui outras perguntas. A Bia perguntou: doutor, me passe algo para que eu use, pois eu não tenho como fazer um tratamento. Bia, um tratamento em consultório, eu acho que ele é 20% do resultado do melasma, tá? O melasma, ele tem, eu acredito, mais nessas orientações, nos cremes e no suplemento oral, que é muito importante, tá bom? Depois a gente vai falar disso, Fátima, que você colocou ali. Então é o seguinte, a gente falou sobre vários ativos, eu vou falar para você o que tem de novidade em relação ao melasma. A gente destacou ontem a cisteamina, que é um excelente antioxidante clareador, com estudos que provam que ele é muito bom. A gente usa também na nossa prática diária. A gente falou do tiamidol, que é um outro agente clareador também bastante estudado, que a gente encontra no Eucerin Anti-Pigment Serum. A gente falou que a gente evita usar hidroquinona, ácido retinóico, porque eles têm efeitos tóxicos e irritantes. A gente falou do uso do ácido tranexâmico tópico, porque atua nos vasos. Então, basicamente, eu destacaria 3 ativos: a cisteamina, o tiamidol e destacaria o ácido tranexâmico, entendeu? E aí você pode ver, tem vários produtos que você utiliza. Esses produtos, por exemplo, lá na Ásia, as orientais usam muito produtos com ácido tranexâmico tópico, muitos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem produtos manipulados, prontos com ácido tranexâmico lipossomado, eu desconheço. A gente falou ontem sobre o ácido tranexâmico normal. Lá na Ásia existem vários cosméticos com ácido tranexâmico lipossomado, o efeito é bem melhor, entendeu? Vamos lá. Vamos responder mais uma pergunta antes de chamar a doutora Patrícia. Eu vi bastante perguntas sobre microagulhamento. Meninas, a Moni perguntou, a gente vai falar disso amanhã, tá? Senão a gente iria fazer uma live de 12 horas seguidas. Aí quem chegasse no final da live a gente dava um prêmio, né? De tanta coisa. A pessoa ia ficar tonta de tanta informação. A Raquel perguntou o seguinte: quem tem melasma tem que usar para sempre creme para essa finalidade? Raquel, é o seguinte, o melasma, a gente classifica no nosso método, assim, a gente tem uma visão de que existe uma fase aguda, em que o melasma está mais atacado, como qualquer doença aguda, por exemplo, eu tenho asma. Então tem momentos que eu tenho crise de asma, é uma crise aguda, em que eu vou ter que tratar de uma maneira mais potente, tá? E existe uma fase de manutenção. Eu, por exemplo, na fase de manutenção da asma, a minha asma é um quadro leve. Então eu não preciso fazer muitas coisas para manutenção, exceto evitar os fatores de risco. Eu não posso muito com alguns perfumes, cheiros, alguns produtos de limpeza. Então, esse conceito você também tem que ter para o melasma. Eu vou convidar daqui a pouquinho a doutora Patrícia para falar para a gente sobre por que o que a gente deve evitar de novo, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse efeito, tá? Essa orientação, tá? Então, assim, provavelmente você vai cuidar da pele a vida toda, sempre. Mas não quer dizer que você vai fazer um tratamento de ataque todo o tempo, se você fizer direitinho, entendeu? É basicamente essa a ideia. Como eu com a minha asma, tá? Vamos ver mais. Vou responder mais 2 perguntas e aí eu vou chamar a doutora Patrícia, tá?
A Loris me perguntou assim: doutor, por que que a indústria não faz um produto com todos os ativos necessários? Falta de interesse? Loris, é o seguinte, as empresas, elas acabam comprando. Primeiro assim, quando você vai fazer um produto, eu sei porque eu já estudei muito isso. Quando você vai fazer um produto, você só pode colocar o que está na lista da, não da Anvisa, mas do que a Anvisa permite que produtos industrializados tenham, tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma ideia do retinóico, do retinol. O retinol, existem tipos de retinol que não podem ser utilizados porque não está nessa lista. Porque a partir de um determinado momento, para se fazer aquele ativo, ele seria enquadrado como um medicamento, ou talvez teria uma, um outro desenvolvimento muito mais complicado. Então, o que acontece? Dependendo do que é legislado no país, não que o produto não possa ser usado, mas talvez o produto não possa ser usado em larga escala. Essa é a concepção. Então existe, não é só falta de interesse, mas também uma dificuldade técnica de se fazer, entendeu? De acordo com cada país. Isso na Ásia é diferente. Lá, por exemplo, na Coreia do Sul, a gente encontra produtos que têm muito mais ativos do que aqui. Aqui o que a gente acaba fazendo é tendo que manipular esses ativos, né? Vamos lá, peraí. Vou responder mais uma pergunta e a gente já termina, hein? A gente vai com a doutora Patrícia. Eu vou contar para vocês como é que o azeite melhora a melasma. Vocês sabem disso? Pois é, olha só. Ó, tem uma fórmula de colágeno, eu não vou responder agora porque não é né? A Luana perguntou assim: como é que eu trato o melasma em homem? Luana, o tratamento não é muito diferente, a não ser que uma questão. O homem que tem melasma, ele tem que fazer uma dosagem de testosterona, porque numa parte de homens que tem melasma, se notou que ele tinha esse hormônio em concentrações reduzidas. Como o melasma ele acontece num ambiente, num organismo com aumento de estrógeno, então esse homem com melasma, se ele não tomou muito sol na vida, ele pode ter desencadeado porque ele tenha mais estrógeno e menos testosterona. Mas os tratamentos tópicos, os tratamentos orais são praticamente os mesmos, tá bom? O que a gente percebe às vezes é que o melasma em homem acaba sendo um pouquinho mais difícil de tratar com aparelhos, tá? A Zânia falou que não está recebendo os prints do Telegram. Você tem que se cadastrar no site que eu vou deixar aqui abaixo. Vou colocar agora. Você se cadastra nesse site. E ali você põe seu e-mail, seu nome e ali vai ter acesso, o passo a passo para você entrar no grupo. Não adianta baixar só o aplicativo Telegram não, tá? Olha, eu vou fixar aqui para vocês e quem tiver interesse, mais tarde eu também vou falar para as pessoas que estão chegando. Pronto, eu deixei aqui embaixo, Dr. Volpe. Não tem www, é drvolpe.com.br/desafio. Ali você se inscreve, coloca seu nome. Aí você tem o passo a passo para entrar no Telegram e lá estão os prints, o material de apoio e tudo mais, tá bom? Bom, pessoas, vou chamar agora a doutora Patrícia para falar comigo, tá bom? Peraí. Doutora Patrícia. Chegando. Está chegando conosco. Olha, estamos com quase 5.000 pessoas aqui online. Oi, Patrícia. Já estava ansiosa aqui, já. Já estava coçando os dedos. Já. E com saudade desse sofá aí. No sofá onde a gente faz as lives, né? Isso aí. Tô com saudade já. Boa Patrícia, noite, turminha. Tudo bem? Ontem a gente teve um tema bastante denso, né? Você assistiu a live. Eu acompanhei, claro. Hoje a nossa live ela é menos densa, mas tem conteúdo muito legal. A gente vai falar um pouquinho de como a gente consegue proteger a nossa pele com um fotoprotetor oral, porque isso existe, tomar fotoprotetor oral. Me Agora fala uma coisa. Que tem pouca gente assistindo.
Eu quero os 10 mil. É, porque olha, na primeira live a gente teve 10 mil pessoas ao vivo com a gente. Mas é sexta-feira, né? Se bem que não tá podendo sair, né? Olha, eu estou aqui garantindo a minha dose de resveratrol. Um Com beijo vinho. a todos, Eu tô saúde. Aqui usando também tá água. frio, mas a água também tá. Me fala uma coisa, Patrícia. Como é que a gente se bronzeia? A gente se bronzeia, pois é. Nós temos a radiação do sol, vários tipos de radiação do sol. UVA, UVB, UVC, infrared, mas as que interessam na parte de bronzeamento, de envelhecimento, de aparecimento de manchas, UVA e UVB. A UVA, ela é uma radiação um pouco mais, ela penetra mais profundamente na pele. E a UVB, ela penetra mais superficial, isso por causa do comprimento de onda. E Uhum, aí a gente tem a melanina, que é derivada de uhum, um da tirosina, que é um aminoácido essencial. Então, toda vez que uhum, emite algum tipo de radiação, a tirosina vai por uma cascata de reações, vai produzir a melanina, através uhum, dos melanócitos, que são as nossas células. E aí, esse tipo de resposta na produção de melanina vai depender muito da cor da pele da pessoa, que é o que a uhum. gente classifica em fototipos. Por Existem exemplo, as pessoas branquinhas dos olhos azuis até os negros. Então, de uhum. fototipo 1 até o 6. Por E exemplo, desculpa te cortando, mas aproveitando o seu raciocínio, o paciente a pessoa de cor mais morena, aham, ela vai ter mais resposta à radiação. ela vai estar mais protegida, porque a melanina, ela é uma reação a radiação do sol. É uma resposta do nosso organismo de proteção. Uhum, Então, a pessoa que tem mais melanina, ela vai ter menos dano. Ela vai, tanto é que uma pessoa negra, uma morena escura, ela nunca fica vermelha. E um negro uhum. nem fica vermelho e nem se bronzeia. Mas, Patrícia, a gente vê que a pessoa um pouquinho mais morena, ela tem um melasma às vezes de mais difícil controle do que uma Sim, pessoa bem clarinha. sim. Mas o que que é o melasma? É uma produção desordenada aí de melanina. São células, não tem um aumento, o melasma não ocorre um aumento do número de melanócitos. A pessoa que tem Das melasma, fábricas. ela tem a Uhum, mesma quantidade de células que são a fábrica. Mas uhum. a produção é desordenada. E aí ainda está meio, né, o mecanismo de ação, tem a ver, enfim. Eu gostei de uma palavra filosófica que fala que o melasma ele é um quadro de incontinência. É como se a Incontinência. pele não conseguisse conter a produção, É uma essa produção produção excessiva. desordenada, E vamos aleatória fazer uma ainda. revisão rápida dessa questão das coisas que devem ser evitadas. Na quarta-feira, você deu uma Ah, então você super não quer nem que dica. eu termine a parte de Ah, bronzeamento. termina a parte Você de que tá proteção. ansioso, hein? Termina a parte de proteção. Brincadeira. Não, mas vamos só de uma forma bem rápida, até para ficar fácil, né? Porque a gente está falando aqui para os pacientes, não é para médicos, né? Não é para colegas. As pessoas muito clarinhas, aquelas brancas dos olhos claros, olhos azuis ou olhos verdes, elas não adianta que elas nunca vão ficar bronzeadas. Elas ficam no máximo vermelhas. E essa Uhum, vermelhidão vem pela UVB, pela radiação UVB. O bronzeamento vem pela UVA. Então, é mais rápido o da UVB e ele dura menos. O UVA, entendi, ele demora mais para aparecer e dura mais tempo. entendi. Então, deu para entender? E aí, Deu. a gente vai elevando, né? A cor da pele da pessoa, vai aumentando o número do fototipo, os olhos escuros, a pele mais morena, que são aquelas pessoas que vão sofrer menos com o UVB, porque não vão ficar aí vermelha, e até menos com o bronzeamento, que é o UVA. E a soma dos dois, aí sim. Agora, agora a gente falou que a pessoa que tem melasma, ela é suscetível não só à radiação ultravioleta, que na verdade acaba tendo uma proteção com o protetor solar, mas ela também é Sim. suscetível a outros estímulos, como a luz Calor. visível e o calor, principalmente Uhum. o calor, né? Sim, E na principalmente. quarta-feira você deu aquela dica muito bacana do insufilme do carro, né? Sim, Porque conta um secador. pouquinho para quem não sabe, a doutora Patrícia também tem melasma, Você então viu ela minha contou foto? várias. Sucesso. Ah, é verdade, a sua foto depois eu vou Você mostrar consegue aqui. mostrar que eu estou no celular mesmo. Consigo sim. A doutora Patrícia até me Essa, eu atualizou a foto prometi, dela. tirei essa foto de manhã quando eu acordei.
totalmente sem protetor, sem base, com a luz do dia, para vocês verem como que o meu melasminha está bem controlado. Deixa eu E pegar aí, aqui, Patrícia. conseguiu aí? Ó, enquanto Deixa isso, eu... vão mandando os corações dos aviãozinhos que eu quero chegar a 10 mil de novo. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar a foto que você me mandou do Sim, seu melasma. Aqui, eu tô mexendo no WhatsApp, né? Que você me mandou via WhatsApp. mandei pro WhatsApp. Mas o meu WhatsApp, perto do meu computador, ele não funciona direito. Ah, então vamos, depois a gente posta, a gente mostra. Mas é porque, assim, é um sucesso. A minha foto, a Ó, eu primeira consigo aqui abrir pós-gestação, você, ó. e a Olha só. segunda ontem de manhã. Olha que sucesso. Essa era antes, né, Patrícia? Pós-gestação, essa foto. E essa é depois. Essa foi ontem. Nossa, mas tá muito bom, né? Aham, tá ótimo, tô super Muito feliz. bom o controle. Então, assim, para vocês aí em casa que estão desanimados, não fique desanimado porque dá Não. para você. Mas no importante, o que que acontece? A gente resolveu fazer esse desafio porque às vezes numa consulta médica tudo é falado muito rápido e a pessoa às vezes não consegue E não absorver guarda. As pessoas, mesmo tanta que a gente informação. fale, não guarda tanta informação. Então, a gente tendo esse contato com vocês aqui, a gente consegue passar muito mais informação, porque a gente está aqui muito mais tempo, né? E, Patrícia, então me conta essa história do Insufilme. É porque no carro, o insulfilme ele vai proteger tanto contra a entrada da radiação, da luz, e vai proteger contra o aquecimento também. Se você para o carro no sol e está com insulfilme, ele vai esquentar muito menos. Então, quando a gente Uhum. vai tá no trânsito, está dirigindo, vai entrar menos radiação UVA e UVB e vai esquentar menos. O carro vai ficar Menos mais a pele. isso. Eu até coloquei lá no nosso grupo do Telegram, do desafio, a questão do secador de cabelo que eles usam muito nos Estados Unidos e na Ásia, que é Excelente aqueles, aquele secador. O único defeito dele é o preço. ele acho que é US$ 400, né? É, mas ele Mas é ele não muito bom. esquenta a pele. Não esquenta a pele, nem o cabelo. Então, nem quem não tem melasma pode usar da mesma forma, porque o cabelo também E tá lá, agradece. a gente postou. É muito legal, acho que chama Dyson. Isso. Ele é ultrassônico. Agora, a gente também falou da questão do calor, por exemplo, de sauna, de cozinha. Estava Então, falando assim, isso hoje com uma paciente. como a pessoa com melasma, ela tem uma sensibilidade maior a esses fatores externos, muitas vezes apenas o protetor solar acaba não sendo suficiente. Sim, Então, a gente está entrando nisso para justificar o uso o uso da oral. fotoproteção oral. Então, é um conceito relativamente novo, dos últimos 5 anos, mas são ativos que conseguem é, proteger a pele da radiação ultravioleta, seja por um Sim. efeito anti-inflamatório, um efeito antioxidante, ou porque exatamente ele protege contra a radiação, deixando menos vermelho na pele, né? O que que um Nós, protetor solar oral deve ter? Aí, quando a gente fala, a gente destaca os que tem prontos para a gente comprar e os que não tem. Então, vamos lá. O que que tem, assim, na nossa concepção e até mesmo que a gente passa para os nossos pacientes, Patrícia? O que que precisa ter um protetor solar oral? ele precisa ter os antioxidantes que vão atuar. O que que acontece? Na pele, a gente já tem um mecanismo nós temos no nosso corpo um mecanismo de antioxidantes naturais. Que, Aham. eles vão prevenir a formação do estresse oxidativo, que provoca envelhecimento, reação inflamatória. Só que isso, além de ir diminuindo com o envelhecimento, diminui também, tem uma resposta menos eficaz quando a gente está exposta ao sol. Então, a Existe gente. um, desculpa te cortar, existe um que eu vou falar que é a questão do azeite, mas continua teu raciocínio aí. E aí, os antioxidantes, eles vão ter essa ação de diminuir o processo oxidativo em vários setores do nosso corpo. Tem alguns que têm proteção cardiovascular, proteção neural, só que a gente seleciona alguns específicos que eles vão atuar diretamente na pele. Hum, E a maioria deles não vão atuar só na pele. Então, a gente vai ter os outros benefícios também, porque muitos deles atuam em outras respostas do nosso organismo. Mas para usar como fotoprotetor, a gente tem que ter essa atuação na pele. uhum. Um deles é o que eu falei, que vem do azeite Do azeite. e E vem da. você sabe de onde vem a oliva que eles extraem ali?
é da, é do- é da, Tunísia. da Tunísia. Tunísia. É. Existe um ativo, pessoal, que se chama hidroxitirosol. Esse Hidroxitirosol. ativo ele é um potente antioxidante, Uhum. é um componente fenólico encontrado nas oliveiras. Então, esse Sim. ativo ele não existe para comprar pronto, né, Patrícia? Não, esse não. Ele tem Ele é só, as formulações, né? O oliolá, o olivage, que é o que a gente chama ele até é de só pele manipulado. legal. É, É. manipulado. Então, A assim, gente olha até que interessante. acha nessas lojas de suplemento, né? Não como Aham. medicamento de farmácia, mas nessas lojas de suplemento a gente até acha o Agora, oliolá. uma maneira da gente ter esse antioxidante é usando o azeite de oliva, Na pele. principalmente não na pele, usar na salada, na comida, mas principalmente o Brincadeira, de azeite de jeito oliva, nenhum na pele para o sol. não, o Não. azeite de oliva extraído a frio, né? E Isso. prensado a frio e a primeira prensa, porque é onde você tem mais esse antioxidante. Então, essa dica é legal. A pessoa que quer usar o hidroxitirosol pode utilizar mais na forma manipulada ou usar o azeite de oliva, principalmente o primeira prensa extraído a frio. É muito interessante porque esse antioxidante ele se mostrou 10 vezes mais potente que o chá verde, que é um Olha outro aí. antioxidante bastante conhecido, né? Muito. E ele tem um efeito também aí contra o envelhecimento, porque ele ajuda a diminuir a perda de colágeno e elastina. Isso é ótimo. Agora tem um outro ativo que é muito conhecido, tem gente que já deve ter usado, que é o picnogenol. O picnogenol Sim, ele já é me um perguntaram aí extrato, do né? Flebon. É um extrato, ele vem do pinheiro, acho que do pinheiro francês. É um extrato É de pinheiro chique, né? francês. Esses Nesse lugares, caso, né? não adianta comer casca de pinheiro como o azeite, mas nesse caso tem que usar o picnogenol. E ele Sim, também tem um efeito bastante fotoprotetor, né? Melhor até do que a sim. vitamina C e a vitamina E. É mais potente que vitamina C e vitamina E. E tem até estudos mais recentes mostrando aí uma resposta significativa. 10% de redução só com um produto é bem legal. Agora, além da a diferença dele pro primeiro que a gente falou, é que o picnogenol também tem um efeito clareador, né, oral. Mesmo Sim, você tem. tomando, ele clareia. Ele Quer tem. dizer, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele Uhum. reduz o dano solar na pele Na pele, e, além disso, ele clareia. também clareia. E Isso eu aí. indico, este ativo existe O pronto. para se comprar pronto. Flebon. Se chama Flebon. Ele é Já até excelente. perguntaram aí que eu E o vi. seu uso, inclusive o seu uso isolado, se mostrou muito importante, com redução de mais de 10% do melasma. Isso aí. Agora, Patrícia, um outro ativo que não pode faltar, que muita gente pergunta, é uma planta que vem aqui da América Central, que se chama Polypodium Polipode. leucotomus. Olha que nome engraçado, né? É engraçado mesmo esse É. nome. Da onde que ele existe pronto também? A gente consegue Ele encontrar pronto, né? também. É o L oral. L-oral. Então a gente Uhum. consegue comprar um comprimido ao dia. Agora, Sim. como é que ele funciona? Da mesma forma, ele diminui a resposta inflamatória, o dano, então ele previne o eritema Uhum. e a pigmentação secundária da pele. Turminha, para vocês que estão aí seguindo, basicamente todos esses ativos, eles fizeram estudos assim. Ele dava o comprimido para a pessoa e submetia a pessoa à radiação ultravioleta, A né, radiação. no laboratório e tal. E aí eles comparavam as pessoas que estavam tomando e as que não estavam, qual era o grau de eritema, de avermelhamento que a pessoa fazia. E aí conseguiu-se notar o efeito de fotoproteção oral, que é a mesma coisa que o Sim. fotoprotetor faz na pele, evita esse eritema, né? E ele Agora, melhora também até a reação imunológica na pele. Ele tem o tem um efeito, efeito cicatrizante, né? sim. Muito bom. Agora tem um que eu gosto muito, Patrícia, que é um extrato de uma laranja chique, é uma Três laranja que vem da laranjas, na Itália, verdade. chama-se extrato de laranjas vermelhas. Ela O é lugar, extraída então, é o mais chique de todos. aonde que é? Na Itália? Vulcão Etna, na Sicília. Nossa, na Sicília, olha só. Então, esse extrato de laranja vermelha, ele é um extrato antioxidante que tem três tipos de laranja vermelha.
Super Mas potente, ele, inclusive. ele, infeliz, ele é muito potente, mas ele infelizmente também não tem industrializado. Não, ele não. Ele também tem essa mesma proteção ultravioleta, né? Dos Sim, outros. também. E ele E tem uma um vez. mecanismo bem interessante que ele aumenta a produção da glutadiona, que é um antioxidante Hum, endógeno, super é, isso, potente. aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque lá na Ásia existe um tratamento. Eu vi muito, eu presenciei muito, que é fazer a terapia de glutationa endovenosa. Porém, Uhum. essa terapia ela não é muito indicada porque ela pode gerar problemas crônicos em outros órgãos. A glutationa ela é fabricada no nosso fígado. Então, tudo que estimula o fígado a produzir a glutationa, a nossa própria glutationa, vai ter um efeito clareador no melasma, Uhum. né? Porque ele tem um potente efeito clareador. Isso. Infelizmente, tomar glutationa por boca não funciona, Não, porque ela é né? destruída no suco gástrico. Ela é distraída no suco gástrico. E o que é bacana desse extrato de laranjas e vermelhas é que ele reduz, assim, pelo que eu vi os estudos, em até 40% do dano ultravioleta na pele. É bastante, né? Bastante. E tem o efeito até antipoluição. Ah, é verdade, aquele efeito de proteger a pele dos próprios metais pesados que estão na atmosfera e tudo. Eu vi também uma outra coisa, que assim como o piquenogenol, ele ajuda a clarear, né? Ajuda. Ele, ele tem um efeito Ele tem um efeito clareador. antipigmentação Sim. também. Diminui o Então ele, eritema também. então ele acaba tendo um duplo papel. Pena que ele não tem pronto. Eu costumo manipular, você Eu costumo manipula também para os manipular, pacientes, né? manipulo bastante. Principalmente naquelas que têm uma pele mais sensível, bem vermelhinha, eu gosto bastante dele. Agora, Patrícia, outras coisas que não podem faltar no protetor solar oral, a gente falou então de vários, são aqueles carotenoides, né? Que Ah, são os sim. É, antioxidantes. tem dois que eu gosto bastante, que é o Uhum, licopeno, que vem do uhum. tomate, né? Já é um conhecido aí, antigo, como antioxidante. Acho que foi um dos primeiros que ganhou fama. E a luteína, que está presente nas folhas verdes, né? Couve, espinafre, brócolis, são dois que eu gosto bastante. Na rúcula, Rúcula, eu adoro todos. espinafre. Eu Então quer gosto dizer de que comer todos. bastante espinafre ajuda no melasma. Tem Não que é? fazer um estudo com isso, né? Tem que fazer um estudo com isso, na verdade. Isso é bem interessante. Agora, Tem, eu acho que o licopeno a gente tem pronto, eu acho que tem. encontra-se pronto, e a luteína também, né? Também tem a teína. 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 Agora, eu tenho prescrevido nos últimos meses algo que eu encontrei até, eu não conhecia nos últimos, né? Eu vim a conhecer há menos de um ano, como agente clareador no melasma, os lactobacilos orais. Pois é, os probióticos, né? É. Bem interessante. Isso Tem é uma uma coisa mais cepa, recente. é bem mais recente, não foi uma coisa que eu aprendi lá na Ásia, não, foi uma coisa que eu aprendi recentemente. Mas os lactobacilos, eles fizeram um estudo aqui até no Brasil, no Rio de Janeiro, e Aham. eles mostraram uma redução de quase 10% da pigmentação Da só usando o pigmentação. lactobacilo. Isso. É um E, de uma bactéria gram-positiva, Johnsoni, que é o mais isso. usado nesse sentido. E, Uma e resposta. basicamente, quando eu me deparei com essa informação, eu fui estudar mais e vi que os probióticos eles acabam tendo um efeito imunomodulador, Sim. anti-inflamatório, que é tudo aquilo que a gente quer no melasma. Então, Eu para acho que quem não esse efeito assistiu a já é nossa até primeira bem live, conhecido, né? Como imunomodulador. E aí, esse efeito, então, super benéfico para a gente aí. Mais então ele uma age coisa que a gente no pode componente associar. inflamatório. É, Uhum. componente inflamatório da pele, imunomodulador, e tem até um efeito no Imunomodulador. envelhecimento da pele. Sim. Infelizmente, eu acredito que esse não tenha pronto. Então, dos que a gente falou, tem pronto o piquenogenol, Que é o Flebon. Flebon, tem o Polipodium leucotomus, que é Oral. o eleoral, e tem a teína, que é a A luteína. teína. E o É, licopeno tem também esqueci o nome, gente, agora. Tô lembrando a caixinha, daqui a pouco eu lembro. Aqueles lapsos de memória.
eu acabo eu prescrevendo manipulado, né? Eu faço uma fórmula manipulada e coloco todos eles, Isso mas fica é mais para quem prático. não é mais prático, mas para quem vai fazer algo, quer fazer um autocuidado e usar alguns, hoje é realidade tratar a melasma de forma oral, né, Patrícia? É Isso aí. realidade. E você esqueceu de É, um que eu gosto muito, que é o extrato do melão cantaloupe. é verdade. Ah, me fala um pouco dele. A Patrícia Dele. tem mais experiência dele do que eu. Fala um pouquinho dele. Ele é porque a gente tem uma substância que já é um potente antioxidante, que é a superóxido dismutase. E aí Aham. ele é a forma ativa que a gente consegue ingerir, porque se a gente ingerir ela pura, ela também vai ser destruída pelo suco gástrico. E ele é um dos mais potentes antioxidantes que existem. Bem legal. E aí acaba E aí tendo esse tem um efeito efeito clareador também. clareador. Então, Sim, basicamente, todos eles acabam tendo um efeito no avermelhamento, reduzindo o dano ultravioleta. E quando sim, você reduz esse dano ultravioleta, você já também previne o envelhecimento da pele, né? sim, com certeza. Isso é ótimo. Agora, vamos falar de outros ativos que são hoje bastante consagrados no uso do melasma. Então, Uhum. hoje, o que a gente está aqui falando, meninos e meninas que estão aí do lado, é assim: não é porque o problema é de pele que só o creme que vai resolver. Sim, é uma Então, associação de fatores, é, né? como o melasma ele é o resultado dessa inflamação, dessa alteração vascular e tudo, ela se manifesta como uma mancha, o tratamento interno de uso oral é muito importante. E isso começou na Ásia. Sim. Foram eles que começaram a tratar dessa maneira. Então, não existe tratamento de melasma sem ser um tratamento com uso oral. Patrícia, vamos falar de. Eu vou falar algumas coisas bem interessantes, mas eu quero que você fale de um ativo que está muito em alta, que é o ácido tranexâmico oral. Tranexame. Uhum. É. Na verdade, o ácido tranexâmico ele é um medicamento, né? Ele é um antiagregante. Uhum. E aí ele é muito usado em cirurgia cardiovascular, ele tem outras finalidades, mas aí alguns estudos mostraram que ele tem uma resposta muito positiva no melasma. Uhum. Por quê? E Qual que é a atuação dele? ele diminui a formação, ele atua na cascata da tirosina, diminuindo a inflamação, diminuindo a formação. E Uhum. aí ele acaba tendo esse efeito clareador, que Anti-inflamatório. anti-inflamatório, isso. Melhora muito o Uhum. aspecto vascular também do melasma, vermelhidão. Então, os estudos Uhum. mostraram que com 3 meses de uso, uma redução de até 49%. É Do bem melasma. significativo no melasma. Agora, ele não é indicado para todo mundo, né? Tem É, aí. contraindicações. Então, esse turminha não é, ele tem pronto, ele é um medicamento, mas esse não é para a gente sair e comprar na farmácia, não. A gente tem que passar por uma avaliação médica. Justamente por ele atuar na cascata de coagulação sanguínea, tem algumas contraindicações, principalmente quem já teve histórico aí de trombose. Uhum. E os Grávidas, não fatores, pode também. grávidas de jeito nenhum, e os fatores que por si só aumentam o risco de trombose, que é o tabagismo, o uso de contraceptivo oral. Então a chance é pequena, mas a gente sempre tem que fazer esse estudo aí antes de entrar com essa medicação. Então, as grávidas, os fumantes, quem usa pílula anticoncepcional também não pode Quem tem utilizar. isso, E quem tem quem tem histórico de histórico de trombose, de trombose também não embolia, pode. isso aí. Você utiliza o ácido tranexâmico oral de rotina? Sim, utilizo. Eu Olha, eu faço utilizo. tudo. Eu faço até a dancinha, se você me pedir. E você utiliza como paciente e você utiliza para os seus pacientes. Sim, as duas coisas. As duas Eu coisas. também uso bastante. Assim, apesar do ácido tranexâmico ter um efeito de engrossar um pouco o sangue, não de afinar o sangue, é, o, o- a dose que se usa para melasma ela é muito mais Pequena. baixa do que se usa para usos É, ginecológicos e para tem usos de pacientes aí que alteração já devem ter sanguínea. tomado por causa de hipermenorreia, né? Excesso de menstruação. Às vezes o ginecologista passa uma dose muito mais alta. Sangramento É, gengival. Às vezes até o dentista passa por causa de sangramento gengival. agora, Então ele agora tem eu vou, outros. agora eu vou falar de um outro ativo que eu acho muito interessante,
porque assim, eu falei que existe a inflamação. Eu quero que as pessoas que estejam assistindo a gente entendam que o melasma não é para ser agredido, ele é Sim, para de ser jeito tratado nenhum. com carinho. Com carinho. Porque tem Fala de gente, melasma, fica tem, nervoso. tem gente que olha a pele e fala, poxa, eu quero tirar essa mancha a todo custo, e acha que ácidos esfoliantes, lasers agressivos, algo que vai fazer você arrancar a pele para nascer outra nova, vai sair o melasma. E não vai acontecer Não, isso na maioria das vezes. pelo contrário. Então, tem que ter esse conceito de que o melasma tem que ser tratado com carinho. Como existe uma alteração na barreira da pele, essa pele está sensibilizada, só que ao invés de ficar vermelha, ela fica marrom, a gente pode utilizar coisas naturais que melhoram essa barreira. Uma das coisas mais bacanas de se tomar oralmente, que melhora a barreira da pele, é o óleo de linhaça. Olha aí. Então, Mas existem para estudos. melhorar a pele, a gente usa aí. Isso, Sim. isso eu não estou falando de mim. O óleo de linhaça eu também uso para as minhas alunas do projeto Pele na Menopausa, mas assim, o óleo de linhaça ele é legal porque ele também melhora a hidratação cutânea, ele é Muito. rico em isoflavonas naturais que melhoram Uhum. os sintomas até da menopausa e também previne essa perda de colágeno um pouquinho, né? Mantendo a Previne um qualidade da pouco, pele, né? Retarda, né? melhora a Diminui. hidratação. É. Então, assim, entre usar o óleo e a semente, eu recomendo até a semente de linhaça, que você pode comer num iogurte, tudo, todos os dias, a mulher. Mas o estudo foi feito com óleo de linhaça, né? Com óleo Uhum. mesmo, que a pessoa pode comprar e tomar óleo de linhaça diariamente. É, Agora, existem outros estudos novos acontecendo. Antes da gente entrar nas perguntas com as pessoas, inclusive você que está aí, quer assistir a gente, pode mandar pergunta no ponto de interrogação. Existem novos estudos sendo feitos com outros medicamentos, né? O que você tem a dizer sobre isso, Patrícia? Tem um estudo que tá em andamento, que na prática alguns colegas já notam uma diferença, mas o estudo está em andamento, que é o uso dos antiandrogênicos, a Uhum. espironolactona. Tem um estudo aí que parece ser bem promissor, mostrando uma boa resposta no tratamento a longo prazo, daqueles melasmas mais refratários. Mais É um refratários. estudo feito nos Estados Unidos, né? Que deve terminar, Sim, não sei se termina até o final desse ano por causa da pandemia. Mas é interessante porque a gente pensa no. Porque o melasma tem esse componente hormonal, e na sim. aula de ontem eu falei do uso da flutamida tópica, porque Uhum. também é um outro antiandrogênico, né? Aham. E, e ele parece ter um efeito positivo no melasma. Então, tanto a Sim. espironolactona, que é usada para acne da mulher adulta, quanto a flutamida tópica usada topicamente, né, claro. Isso aí. Então, mais um aliado. Tem uma outra vertente de estudo que diz que eu não falei isso em nenhuma live, mas no melasma, além da inflamação, existe uma espécie de liberação de histamina. A histamina é aquele Reação agente alérgica. que provoca reações alérgicas. Então, a pele, na área do melasma, tem uma grande quantidade de histamina sendo liberada. Não que Uhum. o melasma seja uma alergia, mas existe esse papel da Diminui a histamina. resposta. Uhum. É. E usar produtos que reduzam essa histamina, como por exemplo o Alcaçuz, ele está sendo estudado para reduzir essa reação de histamina e com resultados bem promissores também. Então eu Olha, destaco isso esse aí eu não uso. sabia. Pode me compartilhar É, esse estudo. Bem pois legal. é, o estudo com o Alcaçuz, que é uma coisa que é muito interessante para reduzir a produção de histamina e meio que tirar esse efeito alérgico, entre Ah, aspas, do melasma, né? Que parece que também tem, além do inflamatório, pelas vias inflamatórias, existe esse componente alérgico, entre aspas. Mas aham. isso tudo para dizer que vocês que estão aí não é para deixar o melasma agredido. O melasma, Não. ele tem que ser clareado sem a pele perceber que você está clareando ela, não é, Patrícia? Isso aí, eu falo que as pacientes de melasma, elas têm que ser literalmente pacientes. Porque cada Pacientes. conquista é uma conquista e a gente vai caminhando devagar e sempre até que se controle bem, que se tenha um bom tratamento e um bom controle.
Bom, então hoje eu acho que todo mundo que está aqui conseguiu entender de que o melasma, apesar de ser um problema de pele, deve sim ser tratado com ativos via oral, E deixa eu só fazer um né? comentário, que às vezes as pessoas ficam na dúvida, ai, doutora, mas eu já tomo tanta coisa. Os antioxidantes são extratos vegetais, eles não são medicamentos. Então, todos esses estudos, eles mostram uma incidência mínima de efeitos colaterais. E nenhum Muito efeito baixo. grave, nada que vai prejudicar a saúde, que tenha contraindicação com alguma doença, que vai atrapalhar em algum tratamento. Então, as pessoas não precisam de ficar com medo de estar tomando muita coisa, porque a gente falou, eu gostei até da gente falar de onde que eles vêm, porque para É, mostrar isso, são extratos vegetais, não são eles não medicamentos. são medicamentos e não existe, como as pessoas falaram, um risco de sobrecarga do fígado, Não, tá? pelo A contrário, não como eu ser que a falei, pessoa se entupa de outros medicamentos e é, outras aí, coisas, porque aí não o é, culpado, igual a azeitoninha, né? Come, come, ou a come, cereja do e a bolo, né? cereja do bolo. Não, Então então, assim, vamos responder as perguntas da nossa audiência que está só depois que momentaneamente. chegar a 6.000. Coitadinhos deles, vamos lá, ó. Vamos responder. Vamos, Eu vou abrir aqui para os comentários. vamos lá. Vou respondendo aqui, ó. Então vamos lá, olha só. Oi, vamos lá. Você A abriu a Rosinha caixinha de perguntou uma perguntas? coisa que eu achei bem interessante. Passar gelo no rosto com melasma tem algum problema? Desde que não provoque uma geladura, uma queimadura pelo Uhum. gelo. Então, nunca colocar o gelo direto na pele, colocar uma proteção, um papel, um pano e não deixar muito tempo, porque o gelo também pode queimar. E diferente de uma queimadura pelo fogo, o gelo anestesia. Então, às vezes você vai ter uma Uhum. queimadura sem perceber. Então, Pois muito é. cuidado só com isso. Não fica o Eu tempo acho que da todo. mesma Tira. maneira, mesma maneira que o calor pode provocar um problema, o frio em excesso que provoque uma queimadura pode piorar, né? Sim. Então, cuidado. Uma compressa gelada. Acho que é Emanuele, acho que não sei se eu falei certo. Tomar banho quente piora o melasma? O problema é o aquecimento do melasma, né? Então, evitar uma água muito quente no rosto. Preferir uma água morna. Exato, exatamente. Não pode também. Eu evitaria Eu o também. banho quente. E um banho gelado faz bem. Não precisa de ser gelado, é um banho morno. Vamos lá, peraí. Aqui, ó. A Glau perguntou o seguinte: Piquenogenol é bom para melasma? A gente respondeu Sim, isso aqui, né? foi um dos primeiros que a gente falou, né? O Flebon. Então, é Ele excelente é para melasma. excelente. Além do efeito protetor em relação à radiação solar, tem um efeito protetor em relação. Ele tem um efeito clareador, né? Sim. Vamos responder outras perguntas. Olha, a Dora perguntou o seguinte, doutor, eu queria saber sobre um gel de limpeza para quem tem melasma. Vou deixar com você, Patrícia. Na verdade, aí a gente não vai ter que levar em consideração só o melasma. A gente vai ter que levar em consideração o tipo de pele. Se é a pele tem que estar limpa, fato. Ela precisa de estar limpa. Então, a gente vai escolher um gel de limpeza, um sabonete adequado. Se é uma pele seca, próprio para pele seca. Se é uma pele oleosa, que vai ajudar a regular essa oleosidade. A Uhum. pele tem que estar limpa, até para ela absorver os ativos no tratamento aí do melasma. Não vai evitar a agressão. Você sabe que eu gosto muito de usar produtos para pele sensível no melasma, Eu também, sim, né? gosto Então, muito. eu gosto muito, por exemplo, do Bioderma Sensibil, que é um produto de Sim, limpeza, que ele é gosto muito bom para quem tem bastante melasma. para quem tem melasma. Ele não tira a oleosidade, aumenta a oleosidade, pode ser usado por qualquer tipo de pele, né? Sim. Vamos responder mais perguntas das pessoas. Ah, a Cleusa perguntou o seguinte: doutor, eu posso ter adquirido melasma com uso de Roacutan? Patrícia, com você. Na verdade, o Rocutan, ele mexe com ele pode deixar uma pele mais fina e ele tem uma resposta mais acentuada com a radiação solar, sim. Tanto é que quando a gente faz uma dose alta de Rocutan em adolescente, a gente fala para evitar o sol.
E eu já tomei Rocutan, a gente queima com muito mais facilidade quando está usando Rocutan, porque é derivado da vitamina A. Então, na verdade, não é que ele provocou o melasma, mas ele pode ter sensibilizado a sua pele e ficou mais fácil do sol provocar algum dano. Agredir. E aí a pessoa Agredir. notar que tinha. Isso. A Foi pessoa pode ter, o ter. gatilho, né? É, A pele foi o sensibilizou, gatilho. tomou sol. Muito boa a resposta, é exatamente isso. Não que o Rocutan vai causar, né? Ah, vamos aqui, olha. A Only One perguntou: medo de fazer reposição hormonal e manchar para sempre a pele. Acontece? Então, por exemplo, eu acho que ela já está entrando na menopausa e ela está com medo de usar o produto. Se assim, se você tem um melasma muito descontrolado, eu não usaria, eu não faria reposição hormonal, porque eu acho que teria um grande risco de você piorar o melasma. O É. que você acha? Se ela não tiver o melasma, ela poderia fazer uma reposição hormonal não com os produtos orais, poderia usar os géis com os hormônios As bioidênticos. alternativas, né? As É. alternativas a. Eu avaliaria bem também como que foi esse melasma ao longo da vida, se piorou com o uso de pílula, com gestação, por exemplo, porque aí eu também evitaria, né, avaliar custo-benefício, porque a persistência do hormônio pode deixar esse melasma ativo mais tempo. Olha, eu gostei da pergunta da Noninha que perguntou: qual pomada que acaba com melasma? O dia que você descobrir, você me conta. Não existe, porque assim, eu acho que um dos segredos é você fazer o tratamento combinado. Então, assim, Isso. você evitar os fatores de risco. A gente destrinchou isso muito bem na primeira live. Para quem não viu, essa live está salva lá no grupo do Telegram, que você pode se inscrever ali abaixo, onde tem o endereço fixado. Uhum. Você tem que fazer o uso, claro, do protetor solar correto. A gente falou do óxido de ferro com proteção solar. Os cremes clareadores a gente tem que compor, né, Patrícia? Usar Compor, clareadores associar, anti-inflamatórios, sim, né? associar os produtos, os componentes, né? E os via Ativos. orais, né? Então, Fundamental. basicamente, é isso. Então, o tratamento do melasma não é só clareador e ácido e protetor. São multi, Esquece. são O tratamento do multi. melasma é usa-se sim o protetor solar que a gente falou com óxido de ferro, evita os fatores de risco e usa-se os produtos combinados com os ativos orais combinados. E aí a Claro gente que o destrinchou isso muito paciente, bem. o paciente de melasma ele tem que ser peça ativa no tratamento, não depende só da gente. Vamos ver agora, olha. A, a Glau perguntou uma outra coisa, falando assim: ela tem rosácea e tem melasma. Então, duas condições inflamatórias da pele. Uma que deixa vermelho, outra que deixa marrom. Você tem as duas coisas? Tenho as duas coisas, tanto é que às vezes eu fico É. vermelho, ardendo o rosto, quente. Tenho Então, eu as vou duas deixar a resposta coisas. para você. O O Heliocare, Heliocare é o polipódio, né? Ele vai ser bom em qualquer. Não tem uma contraindicação com a rosácea, então ele vai ser bom mas sim será que por ela está vários falando do motivos. Heliocare oral? Ela está Ah, é falando o do Helio oral? protetor. Do É o protetor. protetor, e o protetor. O protetor, eu acho que é testar. Protetor é uma coisa que a gente tem que testar, porque se você não adaptar bem com o protetor, você não vai usar e tem que fazer parte da sua rotina diária. Tem alguns Uhum, protetores que sensibilizam, que provocam uma sensibilidade na pele. Tem algumas marcas que eu, por exemplo, não uso e que eu tenho pacientes com rosácea, com melasma que adoram. Se a sua uhum. rosácea está muito intensa, aí uma alternativa, qualquer coisa está sensibilizando, uma alternativa é usar um protetor exclusivamente físico, porque aí a gente É tem uma exato. chance de diminuir essa irritação. A gente falou de alguns protetores físicos e a gente deixou lá no grupo do Telegram também. Tem os Uhum, prints de todos os protetores que a gente indicou na primeira a live. Todos. Então, Glau, escolha um protetor que tenha lá o nome mineral com cor, que aí tem o isso. óxido de ferro, tá? Uma outra pergunta da Ale que eu vi aqui, ela perguntou uma pergunta bem interessante.
o estado emocional piora o melasma? Olha, a gente não. Isso é difícil se comprovar com estudo científico, porque imagina como que a gente vai conseguir comprovar isso, né? São tantos fatores, É, mas eu escuto isso muito das pacientes. eu também não, eu nunca vi nenhum artigo científico provando isso, porque eu acho que ninguém teve o interesse de fazer. Mas a gente nota que pelo aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele se eleva cronicamente, o Vários estresse hormônios crônico pode, alterados. você tem uma alteração hormonal que propicia um ambiente inflamatório. Sim, Como o melasma tem um componente inflamatório muito importante, pode haver uma conexão entre estresse crônico é. e melasma, Eu né? acredito nessa condição. Patrícia, olha, eu vou mostrar um outro caso aqui de uma paciente que você me mandou. Olha que Sim, bacana, olha. queridíssima, Olha no primeiro queridíssima. caso, olha como a gente está Porque... falando. Olha só, você vê como a pele não tinha só um marrom, tinha um vermelho também? E é uma pele, um fototipo alto, né? Morena. E muitas de vocês E... aí, vocês devem ter melasma, mas tem um componente avermelhado junto. E nunca Uhum. devem ter percebido. E ali, isso aqui depois de quantos meses de tratamento? 2 meses no máximo. Ela foi recente comigo, pouco antes do isolamento. E aí eu tenho É, conversado com ela. Então foi assim, ainda tem melasma, mas eu acho que foi uma conquista muito grande, porque ela tem um melasma bem acentuado, né? Um fototipo alto, ela é bem morena. E eu entrei aí com ela tem tratamento uma tópico. pele mais difícil, né? Olha Sim. o outro lado que interessante, olha. Olha o componente inflamatório que eu falo para vocês de vaso, meninas, do melasma. Isso sem usar coisas esfoliantes ou agressivas. Não, tem que sempre manter essa pele bem E, calminha. e sem gastar uma fortuna em tratamentos também, né? Isso aí. A gente não pode irritar esse melasma de forma nenhuma. É. O que eu Senão, vejo muito é que as pessoas que ficam, que têm problemas crônicos, elas ficam assim, elas vão lidando com o problema, aí chega uma hora que o problema fica muito agudo, que é aquela fase aguda. Aí ela procura uma ajuda profissional, e aí quando ela procura ajuda profissional, é sempre no pior momento. É quando é, o melasma está no pico da inflamação. sim, Aí ela chega e faz um tratamento. Aí o que, que acontece? A maioria dos tratamentos vão dar uma inflamada, mesmo que aguda. E aí, fazer um tratamento de cara, sem ter essa base por trás dos é, cuidados, acaba inflamando mais. Por isso que a gente vê sim. o efeito de Eu, piora eu, em muitos casos, não é isso? eu já tive pacientes que foram no consultório, doidas para fazer o laser, e eu falei: não, não tá na hora de fazer o laser, e tira tudo que você tá usando. Às vezes elas ficam assim, mas como assim, doutora? Mas a E gente tem que primeiro acalmar essa pele. tem que fazer esse efeito, esse Calmante, tratamento calmante. fazer um Esse é um grande carinho. segredo. E é isso que eu Isso. quero. Olha, se vocês aqui que estão assistindo a gente entenderem isso, eu vou falar que vocês vão estar assim anos-luz à frente de quem tem melasma e não entende isso. Porque qual que é o caminho normal? A pessoa tem o problema crônico, chega uma hora que ela está de saco cheio, aí ela vai e procura ajuda. Aí ela vai, através da ajuda, ela fala: ai, doutora, eu quero fazer um laser para clarear logo esse negócio. Aí ela pum no laser, faz o negócio. Olha o que acontece, inflama mais. Essa Inflama. inflamação mais aguda é por fogo na fogueira, É. Então a gente não, né? a gente tem que ter paciência, tem que ter persistência. Tem épocas que a gente desanima mesmo. Eu sei como é que é na pele, mas nós temos que ter É, é o que você falou no início. Nós vamos cuidar da é, pele, mesmo sem melasma. é, A gente vai cuidar da é. pele para prevenir envelhecimento, para diminuir o aparecimento das rugas. A diferença de quem tem melasma é que a gente vai incluir os ativos próprios para melasma e tem que ter um cuidado Aham. extra com o sol, com o aquecimento. Mas o cuidado da pele todos nós temos que ter. Patrícia, olha, a gente está uma hora na live e eu vou encerrar com você a participação hoje. Foi muito boa a nossa participação. Eu acho que todo mundo deve ter gostado bastante. Eu Quero dar adorei. alguns avisos. Olha só, o material de apoio vai estar lá no grupo do Telegram. Então a gente vai mandar para lá para vocês e amanhã, acho que amanhã cedo vocês já vão ter o link para rever
essa live. Hoje vai Olha, ter eu quero te pose? agradecer. Vai ter Ah, pose? vamos fazer uma pose? Eu vou pedir para vocês printarem a tela e repostarem nos stories de vocês, marcando a Clínica Volpe, @ Clínica Volpe. Olha, vamos lá, Patrícia. Print, vários prints. Pode repostar aí. Congela, Eu espero que vocês estejam congela. aprendendo bastante. E amanhã a gente volta falando de tratamentos em consultório para o melasma. Como escolher o tratamento mais adequado. Paty, quero te dar um Perfeito. grande beijo. Olha, fique com Deus e boa Amém. sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.